No Jornal Gente, 9h02, notícia internacional envolvendo a guerra na Ucrânia. Beatriz Ferretti, muito bom dia, Beatriz. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro, Sônia, Cláudio Humberto. Olha, sobre a guerra na Ucrânia, Thaís, os ataques continuam, viu, da Rússia contra o território ucraniano. Nesta madrugada, até a capital Kiev voltou a ser atacada. Uma pessoa morreu, vários drones e mísseis foram interceptados, de acordo com o presidente ucraniano. E isso acontece depois dos apelos feitos ontem na ONU pelo presidente Volodymyr Zelensky por um projeto de paz, que foi formulado por ele de forma unilateral, mas que, segundo Zelensky, tem o apoio de cerca de 100 países. Hoje, aliás, Thaís, o Zelensky vai se encontrar com o presidente americano Joe Biden e a vice Kamala Harris para tentar desenhar de uma melhor forma esse plano de paz, enquanto ele também faz um alerta de que recebeu relatórios que o presidente russo, Vladimir Putin, pretende atacar instalações nucleares em território ucraniano. Beatriz, mais alguma atualização do noticiário internacional aí para nós nessa manhã? Você que acompanha o que acontece no mundo, e nós temos vários conflitos em andamento, questões que estão sendo destacadas no mundo todo pelos portais, pelos jornais. Nessa manhã, o que mais chama atenção no mundo, Beatriz? A gente fala também da outra guerra, Pedro, que está ganhando as manchetes em jornais de todo mundo. A Sônia Blota já trouxe mais cedo as atualizações também. A situação no Líbano, que está muito grave. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou a proposta de cessar-fogo que foi desenhada por 12 países aliados, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França. Uma proposta que previa 21 dias de pausa para dar tempo para a diplomacia e, assim, tentar chegar-se a uma paz nessa região do Oriente Médio. Mas Netanyahu rejeitou essa proposta, continua atacando alvos do Hezbollah. Só hoje, desde a meia-noite, 75 alvos foram atacados, segundo o exército israelense, enquanto, segundo Israel, 45 foguetes também foram disparados a partir do Líbano pelo Hezbollah contra o território israelense. Hoje, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, 13 pessoas morreram, mas se a gente contar os números, desde segunda-feira já são mais de 600 vítimas. E, enquanto isso, entre as vítimas tem o brasileiro, o Ali Kamal Abdallah, de 15 anos de idade, que foi vítima de um desses bombardeios em território libanês. O pai dele, que tinha cidadanias paraguaia e libanesa, também morreu. E agora há pouco a gente recebeu a confirmação de que os dois corpos, tanto do filho brasileiro quanto do pai, já foram sepultados no Líbano. O irmão do Ali Kamal Abdallah conseguiu fugir do bombardeio e deve desembarcar no Brasil ainda hoje. Em São Paulo, ele conseguiu fugir do Líbano e está vindo para cá, de acordo com a apuração das nossas equipes em Brasília. Obrigada, Beatriz Ferretti, editora de internacional da Band News TV. Sônia Blota, que acompanha com muita atenção esse conflito também na Europa. Eu imagino, Sônia, qual é o grau de preocupação hoje de quem mora na Europa e principalmente de quem está hoje no comando dos países, porque é um conflito que cresce em relevância, em agressividade, agora chega ao Líbano de forma mais forte e a gente está falando de um país gigante e muito, muito perto da Europa, né, Sônia? Exatamente, Thaís. Aqui a tensão é gigante, gigante mesmo. A gente falou essa semana e continuam os voos daqui sendo cancelados para aquela região, das maiores companhias aéreas. E aqui, por ser a metade do caminho, se a gente considerar o Brasil, realmente está tudo muito pertinho. E aqui tem uma outra característica também, Thaís. Quem é pró e quem é anti-Israel também está aqui no continente. Então as discussões, as paixões, vamos dizer assim, ficam totalmente acirradas quando tem esse assunto. Existe uma comunidade libanesa enorme, inclusive aqui na França. A França tem laços históricos com o Líbano. Então as reações dos franceses contra a postura de Israel, ela é muito forte também. E olha, Thaís, eu vou te dizer uma coisa, o governo da França e toda a Europa, as inteligências já estão trabalhando. Aqui tem um programa que chama Vigipirate, que é o programa que ele é acionado quando tem alguma ameaça terrorista em curso. E o programa Vigipirate, segundo o Ministério, segundo o governo, já inibiu alguns ataques que
aconteceriam por conta desse conflito que está acontecendo entre Israel e o Líbano. Então, a Europa segue em atenção. O presidente francês Emmanuel Macron, junto com a Casa Branca, com o presidente Joe Biden, redigiram aí um documento, um comunicado para que cesse pelo menos 21 dias de pausa para que se faça uma tratativa de paz, mas Netanyahu, como a Beatriz Ferretti bem explicou, disse não, disse que os bombardeios vão continuar. E digo mais para vocês, eles devem ser intensificados, a escalada deve aumentar, porque o 7 de outubro está aí. E Israel prometeu uma resposta nesse um ano em que o Domo de Ferro foi atravessado aí pelos paragliders do Hamas, prometeu que a data vai ser inesquecível para o lado palestino. Então a gente já pode colocar o Hezbollah junto nessa panela e, infelizmente, o Líbano que não é o Hezbollah, mas que está pagando um preço alto por isso. Então, é preciso a gente lembrar também que assim, é uma guerra que não tem solução. Não tem. Você pergunta a qualquer dos lados, como é que faz? O que é que tem em comum? Vamos começar a nos entender aqui. O que é que tem em comum entre os dois? O que é que os dois querem? Que a gente pode, não é? Um mediador, enfim, se apresentar com essa tarefa. Não é possível. Simplesmente porque uma parte dos muçulmanos não aceitam a existência, nem sequer a existência do Estado de Israel, nem muito menos dos judeus. Eles querem exterminar com os judeus, né? E também tem isso para além da questão religiosa, tem a questão territorial, enfim, não tem solução prevista, né? Essas nações que agora se apresentam com proposta de cessar-fogo, etc. e tal, se omitiram durante um longo período em que o Hezbollah lançou contra Israel 8.000 foguetes e mísseis nos últimos meses. 8.000. E Israel somente ali tentando se defender com o Domo de Ferro, né, aquele sistema que tenta derrubar os foguetes e mísseis quando eles estão no meio do caminho. E todo mundo ficou caladinho, ninguém se manifestou ali em solidariedade. Hezbollah, vamos parar com isso, vamos cessar fogo, vamos nos entender. Não, eles são financiados pelo Irã, tanto quanto os terroristas dos Hamas, os terroristas do Hezbollah são financiados pelo Irã. E o Irã, que comanda, digamos assim, essa teocracia xiita que odeia Israel e os judeus, não tem papo possível ali. Eu acho muito difícil. Quando se atribui a falta de diálogo ao primeiro-ministro de Israel, eu duvido que qualquer outro primeiro-ministro em Israel tenha uma atitude diferente durante um período de conflito como esse. Que inclusive, para os israelenses, essa guerra é uma guerra de sobrevivência, não só do país, como até da própria raça. Cláudio, aí eu acho que Israel, nesse caso, está exagerando demais, sabe? As notícias são assustadoras, mulheres, crianças, isso não pode ser uma guerra, não podemos tolerar essa escalada da violência nessa proporção. Veja o que aconteceu em Gaza, né? Com toda a ressalva que tem que ser feita ao Hamas, ao Hezbollah, esses grupos terroristas malditos e que precisam de alguma resposta, mas eu acho que não é por aí. Me parece que Israel está levando a coisa para um lado, que é aquela história de que você tinha razão, mas você vai tomando tantas medidas mais drásticas que você vai perdendo a sua razão e vai se distanciando, né, da racionalidade e do grau de intensidade que você tem que aplicar na resposta, porque pessoas que não têm nada a ver com isso, ou que têm a ver de uma forma paralela, porque também acabam sendo utilizadas como escudo por esses terroristas, acabam sendo atingidas, e aí precisamos de uma atitude inteligente nesse caso. Se não tem uma solução, não tem ninguém para colocar a bola no chão e conseguir trazer as partes para uma conversa, tentar iniciar um processo de diálogo e de paz, nós precisamos pelo menos repudiar esses ataques que Israel tem feito a áreas onde estão civis e mulheres e crianças estão morrendo, passando fome e dificultando a sua vida com as ações de Israel. E nisso que você falou, Pedro, isso que você falou, tem um elemento muito importante chamado Benjamin Netanyahu. Isso vai além de Israel. Benjamin Netanyahu, ele é extremista e é uma figura que estava em baixa popularidade dentro de seu próprio país. Então, qual que é a estratégia para você levantar a popularidade de alguém que está em baixa? Guerra e bombardeio. É exatamente como ele pensa. Então, aguardando cenas terríveis dos próximos capítulos. 9h.